Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião nossa aqui do NEPGCA, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, no dia 11 de novembro de 2025, estamos na segunda semana com a figueira estéreo, né? Então, nós vimos semana passada que ela aparece tanto em Marcos como em Mateus, e em Lucas aparece uma parábola, né, da figueira. A gente não vai ler de novo as três, a gente só vai ver a de Marcos, que é praticamente aquela que a gente está seguindo mais de perto aqui, né? Então, no dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Seus discípulos ouviram isso. Muito bem, só para a gente dar uma recordadinha rápida no que a gente viu, né? A gente viu que essa passagem, ela acontece logo após aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Quando ele entra em cima do burrinho, as pessoas balançam lá folhas de palmeira, tal, para ele, né? Então, ele vai para Jerusalém, né, nessa entrada aí triunfal, ele vai até o templo, porque era a época da festa de Páscoa, né? E então ele vai para Jerusalém, no final da tarde ele volta para Betânia. Betânia ficava próximo de Jerusalém, coisa de meia hora de caminhada. E ele, normalmente, quando estava nessa região, ele se hospedava na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, não é? Então, ele estava na casa de Marta e Maria, e, né, se hospedou lá, e no dia seguinte, ele sai de Betânia e volta para Jerusalém. Então, primeira coisa, é interessante que ele saindo da casa de Marta e Maria, que a gente sabe que é coisa de meia hora de caminhada, e ele fala que ele teve fome, né? Então, a gente vê aí que está a primeira simbologia aí dessa passagem, né? Porque se ele saiu da casa de Marta e Maria, lembra a passagem de Marta e Maria? Marta toda preocupada com casa, com comida, tal. Impossível ele ter saído da casa de Marta sem que Marta tivesse dado alguma coisa para ele comer, algum lanchinho, alguma refeição, né? Então, impossível que meia hora depois ele esteja com fome. Então, a gente percebe que esse teve fome não se refere às questões físicas, né? A fome da barriguinha, do estômago. Mas, e aí a gente, para entender essa fome, a gente vai numa outra passagem, naquela passagem da mulher samaritana, que ele fica ali no poço com a mulher samaritana, os discípulos vão para a cidade para comprar alimento, e voltam, oferecem para ele, e ele fala que não quer, eles perguntam, mas como? Alguém deu comida para ele, né? E ele fala, não, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, né? E ele fala que a comida que ele tem é que a vontade de Deus seja feita, né? A vontade daquele que o enviou, seja que ele faça a vontade daquele que o enviou, né? Então, quando ele fala que ele teve fome, aí a gente começa a entender que essa fome é o quê? É que a vontade de Deus não estava sendo executada naquele momento da história ali, né? E a gente comentou que essa passagem ela podia ser inclusive esse teve fome, né? Ele pode ser relacionado, vamos dizer assim,
tanto com o local do qual ele saiu, como para o local que ele está se dirigindo. Pensando do local que ele saiu, a gente viu que em Betânia tinha como que uma casa de apoio aos peregrinos, casa de apoio tanto material quanto espiritual, essencialmente para as pessoas que se dirigiam a Jerusalém em épocas das grandes festas. Então, a gente pode pensar que, inclusive, essa fome relacionada com essa saída de lá, a gente pode pensar que, então, essa causa, vamos dizer assim, de apoio, não estava fornecendo a orientação devida para os peregrinos que estavam se dirigindo para Jerusalém. Mas ele estava, assim, indo para Jerusalém, ele estava como que diante de Jerusalém, ou como se ele estivesse diante de Israel, diante do povo hebreu, né? E essencialmente com relação a isso, né, dele estar diante do povo hebreu, falando que ele estava com fome, ou seja, a gente entendendo que ele está verificando, averiguando, vamos dizer assim, que a vontade de Deus não está sendo cumprida ali naquele local, naquele momento da história, não é isso? Então, a gente viu a questão do povo hebreu, que o povo hebreu, desculpa, que o povo hebreu recebeu ali a primeira revelação. Então, que ele tinha, entre outras coisas, ele tinha a missão não só de cultivar, de manter essa orientação, né, do monoteísmo, mas divulgá-la para as outras comunidades, para todos os povos. Então, e a gente sabe que isso não foi feito por conta do orgulho que eles tinham, se fecharam no orgulho de raça, né? E não fizeram isso, se dedicaram mais às questões exteriores do que realmente a essência da mensagem, né? E não a transmitiam para os demais povos, não é isso? Muito bem. Então, aí ele, como ele fala que ele teve fome, aí a gente vai para outra simbologia, que é o grande símbolo dessa passagem é a figueira, né? Então, ele vendo uma figueira, na verdade, a gente sabe que a figueira, na verdade, representa Israel, né? A gente viu algumas mensagens algumas referências, né, do Antigo Testamento que relaciona Israel como uma figueira, né? É o símbolo do povo, né? Então, aí a gente viu, com relação à figueira, a gente viu que a figueira, ela era uma planta que dava frutos, na verdade, 3 vezes ao ano, né? Mas nunca em abril, nunca na entrada da primavera, que era o momento que estava acontecendo essa passagem, né? Então, obviamente que Jesus, sendo o nosso governador espiritual do planeta, quem co-criou esse orbe, né? Com toda a sabedoria que ele tinha, que ele tem, né? Ele saberia que realmente essa figueira não era tempo dessa figueira dar frutos, né? Mas mesmo a gente sabendo que ele sabia, né? Ele se dirige a ela para tentar encontrar frutos, né? E aí, então, a gente comentou como a gente viu que em Marcos e Mateus trazem essa passagem como que um fato que aconteceu, né? Em Marcos é dito que no dia seguinte a figueira está seca, Mateus diz que a figueira secou na mesma hora, né? Então a gente vê que tem alguma contradição aí, né? E em Lucas a gente viu que, na verdade, existe uma parábola falando de uma figueira que estava com problemas, tal, que há muito tempo que não dava
figos, tal, né? Então, a gente comentou que, na verdade, com toda a sabedoria desse espírito crístico, ele deve ter olhado para uma das possibilidades, né? Ele pode ter olhado para essa figueira, identificado que era uma figueira que estava prestes a secar, e ele se aproveita, entre aspas, dessa condição para passar uma grande mensagem, né? Para passar uma grande mensagem. Então, a gente viu a questão da encenação teatral, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais também para frente sobre isso daí, né? Que então ele foi como que uma encenação feita, que era um costume da época dos profetas fazerem encenação, a gente vai ver alguns exemplos mais para frente, de fazerem uma encenação para passar uma mensagem, né? Então, talvez ele tenha feito isso. A gente comentou também que se ele, com toda a sabedoria, o poder que ele tinha, né, de tantos fenômenos que ele promoveu, é óbvio que se ele realmente quisesse secar essa figueira, ele poderia, é óbvio que ele teria condições de fazer isso, né? Mas a gente vê também uma outra contradição aqui, que ele está condenando a figueira por não dar frutos no momento que ela não tinha que dar frutos, né? Então, parece uma contradição com o próprio evangelho dele, com o que a gente aprende na doutrina espírita, né? Que todos nós, lembrar da parábola das ovelhinhas, né? Que nenhuma ovelha será perdida, né? Então, que nós temos sempre outras oportunidades, né? Então, a gente realmente não pode encarar isso daí como assim, ao pé da letra, né? A gente tem que buscar qual é a mensagem que está sendo tratada aí, né? E aí a gente comentou também que uma figueira que se apresentasse com muitas folhas, né? Ele fala aí, nada encontrou senão folhas, né? Que aparecer as folhas era um sinal de que poderia haver figos, poderia haver frutos, né? E ela estava com muitas folhas e não tinha frutos, né? E apesar de não ser o tempo dela dar fruto, a gente viu também que havia a possibilidade, por exemplo, de uma figueira, se ela estivesse, por exemplo, à beira de um riacho, né? Como aquela região era muito árida, a maior parte das plantas, das árvores, estavam em regiões áridas, com poucos recursos, né? Pouca água. Então, se ela tivesse, por exemplo, próxima a um riacho, era uma árvore que seguramente teria recebido mais recursos para poder dar frutos, não é? E então ela seria uma árvore que teria recebido mais recursos do que as demais. E se a gente pensa nessa figueira aí como povo de Israel, a gente vê que o povo hebreu realmente recebeu mais recursos do que os demais povos, né? Porque ele recebeu a primeira revelação. Então seria mais uma razão para realmente estar dando frutos, né? Estar dando figos, né? Mas a gente estava ainda nesse segundo versículo aí, ó, o segundo, tá aí, vendo de longe uma figueira, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela, dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. A gente ainda estava vendo essa questão aí, né? Então, como a gente falou, se a figueira, ou se o povo recebeu grandes recursos, ele tinha obrigação de fornecer esses frutos, né? E podemos trazer isso para nós, porque nós recebemos a quem muito foi dado, muito será pedido, não é isso? E nós recebemos muitos recursos. Nós temos as 3 revelações, né? Nós temos uma quantidade imensa de informação. Então, somos todos convidados à produção de frutos. Passamos por um processo de algumas etapas, e uma delas é a aquisição de conhecimentos. Mas não podemos estacionar nessa etapa.
Porque se a gente estacionar, né, só na aquisição de conhecimentos, a gente vai se equiparar àqueles fariseus que tinham muito conhecimento, mas que não transmitiam isso para as pessoas, né? Então, buscando essa questão no Livro dos Espíritos, eu sei que isso é uma questão que com certeza vocês já viram, se lembram, mas vamos dar uma recordadazinha aqui, né? A questão 780 diz: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a gente sabe que não, né? A resposta é: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, a gente conhece grandes mentes, né? Grandes intelectos, grandes cientistas, que tantas vezes não têm nenhum progresso moral, né? E ainda seguindo nessa mesma questão, Kardec pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Como é que o progresso, adquirir conhecimentos, auxilia o nosso progresso moral? Né? Como? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos, que é uma coisa que a gente tem bem clara para nós já, graças à doutrina espírita, né? Então, adquirindo muito conhecimento, a gente vai ter um discernimento necessário para distinguir o que é o bem e o que é o mal, né? Aí a gente, tendo grandes conhecimentos, a gente pode bem escolher, graças ao nosso livre-arbítrio, a gente escolhe, né? Mas nem sempre a gente faz a melhor escolha, né? Mas quanto mais conhecimento a gente tem, obviamente que aumenta a nossa responsabilidade com relação a essas escolhas, né? E ainda continuando na mesma questão, Kardec pergunta: como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais permitidos também? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral. Pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. São as duas asas que Emmanuel comenta bastante, né? E a gente, como a gente já falou, né? A gente sabe que existem aí grandes mentes, né? Poderosas no conhecimento, na ciência, que acabam se dedicando apenas para desenvolver alguma coisa para o mal e não para o bem, né? E mesmo nós, assim, espíritos medianos, né, podemos considerar que nós já temos bastante conhecimento da doutrina, do evangelho, né? Mesmo assim, nós ainda damos umas escorregadas, né? Umas escorregadelas, aqui tropeçamos de vez em quando, né? Que é o que está ali na segunda linha, né? Só passo a passo o atinge. É o processo, né? A gente ainda está nesse processo de realmente utilizar todo o conhecimento que a gente tem em favor do bem para a prática do bem. Bom, aí, no mesmo versículo, né, e vendo ao longe a figueira tal, não era tempo de figos. Vamos pensar um pouquinho nessa questão do não era tempo de figos. Porque a gente também tem que pensar, como a gente falou aqui, né, anteriormente, né, nós, espíritos medianos, que já temos bastante conhecimento, de vez em quando a gente dá aquelas escorregadelas, não é isso? E a gente sabe também que cada um tem o seu momento de despertamento, né? Então, enquanto não chegarmos no nosso momento de despertamento, né, é como se não fosse o tempo dos nossos frutos também. Tem isso também, né? Então, não era o tempo de frutos. Mas para quem já havia se adiantado com relação aos demais povos, não haveria impedimentos para a produção de frutos, que Jesus buscava encontrar naquele povo. O mestre está tentando nos dizer
que para aqueles que já se adiantaram em termos de conhecimento espiritual, não existem mais justificativas para não se fazer o bem, a não ser o egoísmo ou a falta de vontade. Parece uma frase assim bastante dura para a gente, né? Como dizer para a gente aqui, olha aqui, você já tem bastante conhecimento, então não tem por que você errar mais. Mas a gente dá as nossas escorregadelas, né? Então, assim, adquirir um conhecimento, às vezes, não quer dizer que ele foi assimilado, ele foi realmente assimilado, né? Então, nós estamos nesse processo, a gente está nesse processo de assimilar esse conhecimento que está à nossa disposição, né? Muitas vezes, só ler não faz com que ele seja realmente completamente assimilado ao nosso coração, né? Então, é por isso que, de vez em quando, a gente derrapa e vai patinando, né? Mas o importante, como diz Kardec também, né? O bom espírito é aquele que se esforça para se tornar uma pessoa melhor, né? Então, que a gente possa se esforçar, para não dar mais essas escorregadelas, né? Ou pelo menos que elas sejam diminuídas o máximo possível, é isso? E aí algumas referências, né, na doutrina, nas escrituras. Uma fala de Kardec, está no Evangelho segundo o Espiritismo: nenhum dos que o ensino dos espíritos receberam diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico, desculpa. Aquele, porém, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. É o que a gente acabou de falar, né? A gente tem essa responsabilidade diante de tudo que nos foi fornecido em termos de conhecimento, mas estamos nesse processo, né? Não adianta a gente falar, a partir de amanhã não faço mais isso. Eu não quero fazer mais isso, né? Mas, muitas vezes, a gente ainda... E aí a gente lembra daquela fala de Jesus, né, para Simão Pedro, depois na, da Santa Ceia, né, no final da Santa Ceia, que ele fala para Simão, que está no Boa Nova, né, que ele fala para Simão Pedro: hoje ainda entenderás que o homem é mais frágil do que perverso, né, é mais frágil do que perverso, é frágil porque ainda não consegue, pode estar tentando, mas ainda não consegue, mas é a nossa grande busca, né? Bom, tempo ou circunstância, ainda no mesmo ritmo, né? Tempo ou circunstância não podem ser fatores impeditivos para aqueles que já se adiantaram no conhecimento espiritual. Todas as oportunidades que temos de sermos úteis, de contribuirmos com alguém, de demonstrarmos paciência, humildade, resignação, amor, perdão, nada mais são do que a averiguação de Jesus a nosso respeito, sobre os frutos que temos produzido ou não. É interessante, né? Porque parece que ele chegou na figueira para averiguar se realmente a vontade de Deus estava sendo executada. E ele averiguou que não estava sendo executado, né? Então, no momento que você, numa situação qualquer, exerce ali uma ação assim com paciência, ou com humildade, ou com resignação, essas questões que estão todas aí, né? Todas as vezes que você pratica isso, é como Jesus estivesse na tua frente colhendo um figo que você produziu, né? Então, se é uma averiguação, é como se no momento que você teve aquele momento ali de paciência, de resignação, que você ficou calma, serena, tal, é como se Jesus tivesse colhido um figo da sua figueira pessoal. Lembra que a gente falou que a figueira tanto pode representar um povo, como
o indivíduo ou uma doutrina? Isso, os três, né, Hermes? Né? Então, no momento que você exerce uma ação nesse sentido, você está dando um fruto, um figozinho que Jesus está colhendo de você, né? Então, algumas referências. Amém, amém vos digo, que na medida em que fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Ou seja, na medida que você faz para um desses pequeninos, você entrega um figo para Jesus, né? A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Tudo o que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. É aquela história, né? A gente nasceu para viver em comunidade. O espírito, como está no livro dos espíritos, né? O espírito isolado, ele se estiola, né? Ele se deforma. Então, todas as nossas virtudes, todas as nossas virtudes, nós só vamos conseguir desenvolvê-las em comunidade, na presença dos nossos semelhantes, né? Porque aquela história que eu falo sempre, né? Ser paciente na frente do espelho é tão fácil, né? O problema é ser paciente com outras pessoas, né? E um trecho do Fonte Viva, na fala de Emmanuel, que tem como título Pelos Frutos. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores. Isso é importante, são as folhas, lembra? A figueira repleta de folhas, quer dizer, aquela aparência maravilhosa de uma árvore que poderia estar dando muitos frutos. Chegou lá, não tinha nada, né? Então, amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também o nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, ou à distância, lembra que a gente comentou semana passada? Mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Tá? Então, tem tantas pessoas que parecem, né, que tem tantas possibilidades de fazer tantas coisas, né? Vive falando, eu sou isso, eu sou aquilo, faço isso, faço aquilo, mas na hora da averiguação, realmente, né, a gente vê que é só superficialidade, né? Como ele fala aí, a epiderme das nossas atitudes ou expressões. Então, que não... esse fim de semana eu participei de um evento que teve uma orientação de um amigo espiritual, né? Que saiu ali conversa sobre uma pizza. Interessante, né? E que todo mundo fala, todo mundo quando elogia a pizza, fala, nossa, tem muito recheio, e observa mais as coisas que estão por cima ali, o queijo, a carne, sei lá, o tomate, não sei, todas as coisas que estão ali. Ah, eu quero uma pizza de mussarela, de brócolis, de sei lá o quê. Mas ninguém se preocupa com a massa, né? Poucas pessoas valorizam a massa, e a massa é a que menos aparece, mas é a mais difícil de ser feita, né? E a mais demorada, tal. Então, tantas vezes a gente está preocupada com a superficialidade, né? E, e o que é mais interior, o que é mais nosso, assim, mais, né? A gente esquece, né? Então, então vamos ouvir a Sueli, porque eu acho que ela vai falar bastante aí agora. Vou nada. Falou na massa, eu me preocupo com a massa. Eu Que normalmente, bom! quando eu vou, eu pergunto logo, tem glúten? Ah, Assim, já estou nesse nível, amiga, felizmente. Mas a gente está atento, brincadeirinha.
Então, vamos prosseguir um pouquinho. Então, vamos para um texto do Emmanuel, né? Que ele chama de enxertia. O que é essa enxertia, né? Antes de ler, né? Porque quando a gente fala, né? O galho que não produz, ele será cortado, né? Aquela coisa vai ser lançado ao fogo, não é isso? Parece uma coisa assim que estou descartando completamente, né? Mas esse galho que foi descartado pode representar um de nós, né? Que não está produzindo frutos e que não está acompanhando o crescimento aqui do planeta e que num determinado momento vai ser encaminhado para outro orbe, não é? Então a gente pode se identificar com esse galho que é cortado. Mas enviado, né, jogado ao fogo, né? O que é esse jogado ao fogo? Pensa nos capelinos que saíram de lá foram galhos cortados de lá e vieram para cá, num planeta bem mais primitivo do que os deles, né? Então, esse fogo é a continuidade, é esse galho que não produzia lá, mas ele vai ser conduzido para um local que ele vai conseguir produzir alguma coisa, né? Então, o que é? É como que uma enxertia. Então, às vezes, o que a gente pode considerar como enxertia é assim, por exemplo, nós desencarnamos com vários débitos, com várias condições aí para serem sublimadas, ressignificadas, né? E somos encaminhados para uma família, ou para uma comunidade, para um local que sempre vai ser o mais adequado para que a gente possa produzir os nossos frutos, né? Então, a gente pode considerar essa enxertia, vamos dizer assim, porque enxertia é você colocar um galinho numa outra árvore, né? Então, essa enxertia pode representar a nossa reencarnação. A enxertia também pode representar, para a nossa existência aqui, por exemplo, apareceu para mim aqui uma oportunidade grande de trabalho que vai me favorecer aí um desenvolvimento moral, um desenvolvimento espiritual. Apareceu na minha vida um amigo novo que vai me trazer tantas informações, tantas orientações, tantos exemplos que vai me auxiliar no meu crescimento. Apareceu na minha frente um livro que eu comecei a ler que me deu tanta orientação que me fez mudar muito do que eu fazia, do que eu pensava, né? E ressignificou tantas coisas na minha vida. Apareceu no meu YouTube aqui uma palestra maravilhosa que me deu umas orientações fantásticas. Então, isso tudo é enxertia, é a misericórdia divina que atua na nossa vida para que a gente produza mais frutos, né? Que mesmo que a gente tenha sido um galho cortado, que a gente tenha sempre outras oportunidades para que a gente possa produzir. Então, é mais ou menos isso que o Emmanuel vai falar aqui, ó. Toda criatura em verdade é uma planta espiritual. Olha a nossa figueira aqui. Lembra que a gente falou os três aspectos aqui? Então, toda criatura em verdade é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Divino cuidado de nosso Pai. Somos sempre cuidados por Ele, né? Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos de existência. Sementeiro, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho, pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência. O pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual com vistas à nossa sublimação para a vida eterna.
A cada novo dia de tua existência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Então, assim, da mesma forma que me aparece um livro maravilhoso aqui que vai me auxiliar, pode aparecer alguém que me dá algumas orientações que eu também preciso ter consciência, discernimento necessário para não aceitar, né? Então, a gente recebe a questão das influências que a gente recebe de todos os lados, né? Então, vamos lá. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro, amanhã será um livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças do carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Ou seja, a gente recebe tanta coisa do alto, que a gente não se dá conta. Algumas bênçãos a gente consegue assimilar, consegue receber. E outras a gente não está com olhos de ver, nem com ouvidos de ouvir, e nem com coração de sentir, e a gente acaba perdendo, né? Então, aí, ó, a seiva que favorece a vida abundante, a gente não percebe, a gente despreza, na verdade, né? Mas a gente tem sempre oportunidades gigantescas que nos aparecem à nossa frente, e que possamos estar sempre conectados, né, com o mais alto, sempre com muita oração, com muita meditação, com muita leitura, para que a gente possa receber essas bênçãos maravilhosas, né? Fala, querida. Primeiro a Sueli, depois o Hermes. Também eu pensei, refletindo aqui, né, Val e amigos, a gente também precisa entender, né, e também diferenciar um pouquinho, porque muitas vezes os recursos são imensos, né, que Jesus, que Deus, né, que o Omicutor Celeste sempre tem para conosco, né, para distribuir para a gente. No entanto, assim, é como você vai realizar o trabalho, né, que vai fazer todo o diferencial, né? Eu posso aproveitar de algumas situações e fazer para aqui, fazer ali, enfim, já aconteceu por experiência própria, eu acho que eu já comentei aqui, né? Uma época aí na vida em que a gente tinha muita tarefa, então, e no final das contas a gente não estava dando conta direito, né? Do que a gente precisava dar conta, né? E então a gente foi percebendo com a maturidade, né, com o próprio estudo, com a nossa consciência também vai amadurecendo e a gente vai entendendo que realmente a gente precisa abraçar, né, determinadas tarefas com aquela consciência de responsabilidade naquilo que faz, né? E muitas vezes a gente também se coloca apaixonadamente ou no entusiasmo
em tarefas que você também não tem muito, vamos dizer, não atende muito teu perfil, e você fica meio deslocado, né? Eu estou falando de uma experiência própria, e aí a gente vai achando aos pouquinhos, né, onde a gente pode se colocar melhor, a gente pode desenvolver melhor, mas eu acredito, eu sinto que realmente é o que você faz com amor, com Isso, dedicação, que faz toda a diferença, porque a gente isso. sente, né, que você coloca toda a tua alma ali naquele trabalho. Eu não preciso dizer também que esse trabalho aqui é um que a gente percebe isso, né, da, da, todo esse conteúdo que a Val traz, essa proposta maravilhosa, a gente sentiu, acho que é por aí, entendeu? Então, você foca numa determinada direção e, às vezes, você está querendo fazer muita coisa e você está totalmente, assim, né, desambientado, assim, desarvorado. Eu passei por essa experiência e, graças a Deus, eu fui me encontrando aos pouquinhos com a adolescência chegando. Tá bom, Muito bom. aí, gente. Muito bom, querida, muito bom. Realmente, é o que se faz com amor, né? Você sente ali sente a emoção de fazer aquilo, né? Sente satisfação, assim, né? Então, é aquilo que a gente faz para Jesus mesmo, né? É com amor. Hermes, querido, Ok, mais uma vez, boa noite. É interessante essa comparação, esse texto está nos trazendo, mostrando que nós somos o enxerto. E aquele, seja um livro ou uma palestra, como você disse, alguém que tem um pouco mais de conhecimento, seria o porta-enxerto. E nós, o enxerto, é que vamos dar o fruto. E o porta-enxerto é que dá, é como se fosse na árvore, é que dá seiva, né, para poder alimentar. Achei interessantíssimo essa colocação, coisa que a gente às vezes passa despercebido, não se atém, né? Isso é interessante, esse pedacinho, para mim, interessante, de um pequeno particular. Quarta-feira passada, eu estava na Casa Espírita e eu estava na fila para tomar passe que eu tinha depois de um trabalho que eu faço. Aí a responsável pela palestra estava do meu lado. E ela disse: o que você vai fazer sexta-feira? Isso era quarta. Eu digo: nada, estou de bobeira. Você não quer fazer uma palestra que alguém, uma colega estava doente, não podia vir? Você tem algum tema? Eu pensei: tem. Sabe o que eu fiz? Eu resolvi 1h30 que nós tivemos a semana passada sobre esse tema, resumi em meia hora e fiz a palestra da figueira que secou. coisa boa, Hermes, coisa Por boa, isso que é querido. bom a gente vir aqui, que sempre eu estou aqui, mas estou captando tudo que vem, acumulando subsídios, que numa dessas, sem esperar, porque existe uma relação das palestras, mas a pessoa que ia fazer o roteiro não estava, ela disse: não, você faz o que você quiser. Eu digo: ué, é para hoje mesmo. Aproveitei. Era isso aí. Que bom, eu fico feliz que tenha surtido assim efeito. Fala, Rose. Então, eu estava pensando aqui do meu lado, e pensando assim, né? Puxa vida, na casa, né, que nós trabalhamos, na casa espírita, e queira ou não queira, às vezes a gente faz esse tipo de trabalho, né? Nós temos que falar sobre o evangelho, nós temos que demonstrar, nós temos atividades a desenvolver. E hoje, por exemplo, eu recebi uma moça bastante assim perturbada, ela tem muita dificuldade de relacionamento com o pai, né? Assim. E aí ela foi procurar uma casa onde ela pudesse fazer a apometria. E aí ela foi, passou pelo tratamento, tudo a primeira vez, eles conversaram com ela, deram orientações, e depois eles falaram que ela deveria voltar para aquele lugar, ela voltou, e aí foi dito assim para ela: olha, nós não podemos fazer nada por você, nada. Nós não temos o que fazer. Nós tentamos
acessar a sua casa, acessar o ambiente, para ver se a gente poderia ajudar, assim, né, mediunicamente, vamos dizer assim, espiritualmente, mas nós não pudemos entrar lá. Então, nós não temos o que fazer para você. Aí ela veio conversar comigo, né? Assim, ai, Rose, eu não sei mais o que eu faço. Aí eu fiquei pensando, né? Quantas vezes também, né? A gente esquece que nós precisamos, mesmo que você... A gente sabe, né? Até quanto vai a nossa responsabilidade, a gente sabe até quanto a gente pode fazer, mas às vezes a gente fala coisas, né? Que não ajuda de jeito nenhum a pessoa, não é? Não faz nada. E aí eu estava pensando assim na nossa responsabilidade, né? De trabalhar a paciência, de trabalhar, ser tolerante com o outro, porque, na verdade, não é, seu Hermes, quando a gente consegue fazer a nossa palestra lá, a nossa conversação, a gente fica feliz, né? Porque as pessoas ficam olhando para a gente, falam, oh, que legal, foi bom, blá, blá, blá. E a gente fica feliz, né? Mas, aí traz assim para a gente, né? Quando a gente fala para os outros fazerem, né? É mais fácil. Essa figueira, para mim, ela está difícil. Para mim, ela está difícil ainda, né? Mas eu não estou desistindo, não. Eu não desisto. Não pode desistir, não. Eu estou na Tamo junto. luta. Mas eu digo assim, tem hora, não é? Que a gente fica mesmo assim, parece que impossibilitado, parece que a gente não consegue enxergar a saída, né, para as coisas. E eu tenho muito receio, sabe? Da minha parte, eu tenho receio de falar algo que eu possa prejudicar o outro, mais do que ele já está prejudicado. Então, eu acho que esse exercício do silêncio, né, às vezes, é tão difícil para nós, né? Eu penso, não sei. Às vezes até na nossa casa, né? É meio difícil o silêncio, parece que a gente... A gente tem realmente responsabilidade, né, de divulgar o que a gente aprendeu, de orientar, dar orientação para quem, né, para quem nos pede, né? Nós não somos perfeitos, não é isso? Então, para que a gente possa dar um fruto adequado, vamos dizer assim, né? Fazer alguma coisa que realmente seja adequado para quem nos pede alguma coisa, eu acredito, pelo menos, que é da gente estar trabalhando, como a Sueli falou, com amor no coração, pedindo auxílio sempre para o alto, sempre estar conectado com o alto, né? E aquela história, Jesus multiplica. Por quê? Porque se você oferece alguma coisa do seu coração, com toda a honestidade do mundo, Jesus vai multiplicar. Jesus vai multiplicar, né? Se você não oferecer nada, não tem como ele multiplicar nada, né? Multiplicação por zero dá zero. Então, se a gente, a princípio, amor no coração, a gente tem que estar embasado com conhecimento, por isso que a gente tem que estar estudando sempre, né? Sempre em contato com Kardec, lendo Evangelho, a doutrina dos Espíritos, né? E pedir a Deus que nos fortaleça no sentido de que a gente possa falar aquilo que seja mais adequado. Se a gente não sabe o que falar, realmente, vamos ficar quieto, né? Vamos ficar quieto e fica quieto, pede oração, pede orientação e não fala nada. Não fala nada. Se a gente não sabe o que falar, a melhor coisa a fazer é realmente silenciar e pedir prece. Pedir prece. Fala para a pessoa, vamos orar para que tudo seja da melhor maneira conduzido, né? E fazer o quê? Não somos perfeitos, né? Ainda vamos nos equivocar muitas vezes, mas vamos contar com o auxílio do alto e seguir em frente. Hermes?
Por favor, me escolheu, acho que era o Fonte Viva, que livro da parte do enxerto. Dá para voltar aí no slide, para ver qual é a parte. É Fonte Viva. Fonte Viva, Na minha mão, gente. número 78. Estou com ele aqui na mão, vou gravar, vou marcar. Obrigado. Nada. Vamos prosseguir, então. Em resposta, disse a ela: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Então, aqui a gente tem que lembrar, porque ele está, vamos dizer assim, condenando essa, né, em primeira vista, você lendo assim, entendendo ao pé da letra, ele está condenando a figueira, né? Então, a gente tem que entender aquilo que a gente falou, que Jesus age por parábolas de ação, encenação simbólica ou literária. Lembra que a gente falou? Que a grande possibilidade dele estar encenando ali uma condição para que a mensagem da produção de frutos, do auxílio ao próximo, seja passada para as pessoas, né? Da responsabilidade diante de todo o conhecimento que a gente adquire. Então, veja aqui alguns exemplos, tem dois ou três exemplos de profetas que utilizaram de encenação simbólica para passar uma mensagem, né? A mais conhecida, acho que é essa daqui, que está, inclusive, no Paulo Estevão, está em Atos aqui, né? Permanecendo ali mais dias, Paulo, né? Está se referindo a Paulo. Desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo. Vindo até nós, tomou o cinto de Paulo, amarrou seus próprios pés e mãos a ele e disse: o Espírito Santo diz: assim os judeus amarrarão em Jerusalém o varão de quem é este cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, ele estava querendo dizer que Paulo, indo para Jerusalém, ia ser preso, ia ser escorraçado lá, né? E Paulo entende o que ele falou, mas Paulo vai para Jerusalém e realmente acontece isso daí, né? Outro exemplo, aqui, ó. Assim disse, isso está em Jeremias. Assim disse Yahvé a Jeremias: vai e compra uma bilha de oleiro. Toma contigo anciãos do povo e anciãos dos sacerdotes. Tu quebrarás a bilha diante dos olhos dos homens que foram contigo e lhes dirás: assim disse Yahvé dos exércitos: eu quebrarei esse povo e esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não pode ser mais consertado. Então, foi uma maneira também de fazer uma profecia ali, diante do povo ali, né, os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes. E muito se fala também que muitas das profecias, elas são feitas para que não aconteça. Como assim? Então não é profecia? Sim, é uma profecia. Profecia no sentido, olha, se você continuar assim, vai acontecer tal coisa. Então, é um alerta para que você não continue dessa forma, para que você mude o teu caminho e para que não aconteça aquilo, né? Então, muitas profecias foram feitas para que não acontecesse. Algumas aconteceram, outras não, foram como que um alerta, né? Foram como que um alerta. Então, opa, desculpa, espera um pouquinho. Aqui. Olha, então veja, o mestre, ao se dirigir à figueira nesses termos, e posteriormente secá-la através dos seus poderes magnéticos, aqui está considerando que foi secada pelos poderes magnéticos de Jesus. Mas, como a gente falou, se secou, se não secou, a gente não vai saber nunca, né? O importante não é se ele secou ou se ele não secou. O importante é a mensagem deixada, né? Bom, considerando secá-la através dos seus poderes magnéticos, desejava transmitir o ensinamento de que lembra os três que a gente falou aqui, ó? Que toda coletividade, indivíduo ou doutrina que não gere frutos benéficos para si e para os demais, está afadado a passar por um
processo de renovação. Olha a reencarnação aqui em Xertia. Processo de renovação, que envolve uma etapa de aparente destruição. A morte física pode até aparecer uma destruição, para dar lugar posteriormente a uma condição aprimorada e produtiva para uma outra encarnação. É o que a doutrina espírita nos apresenta hoje como a lei da destruição, cuja ação, apesar de aparentemente prejudicial, é extremamente benéfica e importante. E aí, vamos ver lá a lei da natureza, né? A lei da destruição. É a lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E aqui uma referência que está em João sobre a videira. Olha, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim não pode produzir nada. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como o ramo. Seca, recolhe-no, lança-no no fogo e ele queima. Isso aqui, a gente já comentou aqui, né? Pensa, o que é permanecer em mim, que ele fala aqui? É aquele que leva a sua vida conectado com o Evangelho do Cristo, não é isso? Então, se você está conectado com Cristo, provavelmente você vai produzir bons frutos. Mas se você não está conectado com ele, você não vai produzir nada. Então, você é aquele ramo, aquele galho que é cortado, né? E encaminhado, ele seca no sentido de o quê? Pensa nos capelinos, né? São lançados no fogo e ele queima. O que é lançado no fogo e ele queima? Muitas vezes é um resgate, que às vezes que é mais difícil, mais doloroso, né? E, oh, meu pai, volta. Aqui. E uma fala que está em Kardec, no Evangelho. São árvores cobertas de folhas, olha a figueira nossa aqui, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, olha os três aqui, as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. É uma outra maneira de dizer exatamente o que a gente acabou de dizer no slide anterior, né? Portanto, assim, ao mesmo tempo em que fazia um alerta a Israel, lembra que eu falei? Muitas profecias não são feitas para não acontecer, né? Um alerta a Israel, relembrando de sua tarefa educativa junto às demais nações, Jesus também legou à posteridade um ensinamento sobre a responsabilidade de cada indivíduo e coletividade que já alcançou algum nível de conhecimento espiritual e repartir os frutos desse conhecimento com seus irmãos. O alerta estende-se também aos médiuns, cujas faculdades devem ser colocadas a serviço da instrução e do consolo à coletividade. A gente até tem notícia, né, de situações assim, de médiuns que acabaram dedicando a sua mediunidade não para Jesus, né, que acabam perdendo essa possibilidade. Exato, às vezes por conta de dinheiro, né, é isso mesmo, e acabam perdendo essa possibilidade, né. A gente tem um caso desse que é tratado no livro no Paulo Estevão. Eu não me lembro a cidade que eles chegam, né? Acho que tá Paulo e Silas, salvo engano. E que tem uma
tipo uma sacerdotisa ali, uma jovem que era médium e que dava orientações para o pessoal ali do comércio, tal, e que começa, assim que eles começam a falar em praça pública, ela começa a elogiá-los e falar que eles são enviados de Deus, tal, né? E Paulo percebe que era ali percebe a situação da menina e numa fala dele lá, que eu não vou lembrar qual é, mas ele elimina aquela mediunidade da menina, aquela influência que a menina estava tendo, né, de espíritos inferiores, que estavam dando aquelas orientações ali para os comerciantes, né, e ele acaba sendo enxotado da cidade exatamente por conta disso, né. Algumas referências, olha, assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. E no Evangelho, José, um espírito protetor, pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, toda vez que você agir, né, lembra, pregai sempre o evangelho, se necessário, use as palavras, né? Ou seja, pregar o evangelho pela nossa atitude, né, pelo nosso exemplo. Então, dando bons exemplos, nós estamos entregando figos para Jesus, né? Estamos entregando figos para Jesus. E uma fala de Kardec. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, como a mediunidade, por exemplo, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, como mostrou ali o Hermes, né? Se a põe a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. E uma falinha aqui de Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, as varas da videira, olha só. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia, para a renovação. Então, veja só, quando traem seus deveres, ou seja, quando nós, pensando em nós, né, quando a gente se desvia totalmente, né, rola no chão dos desenganos, como está aqui, né, aí nós vamos cair, o quê? No fogo purificador, dos sofrimentos reparadores. O que é? São as reencarnações dolorosas, né? São as reencarnações dolorosas. Na verdade, os resgates dolorosos, né? Na verdade, nosso Pai nunca quer ver os seus filhos em sofrimento. Os resgates dolorosos, na verdade, eles só são encaminhados para espíritos muito endurecidos, muito endurecidos. Eu sempre cito, assim, dois exemplos que eu me lembro sempre. Um é o pai de André Luiz, né? Que desviou aquelas meninas lá do Bom Caminho e tal, né? Tinha as meninas perseguindo ele lá nos mundos inferiores, nas zonas inferiores, né?
O que vai acontecer com ele? Ele vem para um resgate doloroso? Não. Ele vem casado com a mesma esposa, que é um espírito elevado, vai receber as meninas como filhas para sublimar aquele sentimento. Ou seja, não é um resgate doloroso. Né? Olha as grandes oportunidades que nós recebemos. Outro exemplo fantástico é o do Públio Lentulus, né? No começo há 2000 anos, acho que eu já falei isso aqui, mas algumas vezes, acho. No começo do há 2000 anos, ele está se lembrando de uma reencarnação anterior, no qual ele foi, assim, um espírito bastante complicado, lembra disso? Né? E ele volta como? Ele volta casado com a Lívia, numa família, assim, estável, com estabilidade econômica, estabilidade política, com a possibilidade de ver Jesus. Olha só a misericórdia divina agindo, né? Então, assim, a misericórdia divina é uma coisa, assim, fantástica, gente. É uma coisa... O amor divino, o amor que Deus tem por nós é uma coisa extraordinária que a gente não tem noção da dimensão disso, não tem noção. Quantas coisas que a gente recebe e que a gente não se dá conta, não se dá conta. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Como assim, meu pai? Como assim, né? Esse nunca, né? Ele não pode ser entendido como nunca mesmo. Se a gente pensar na nossa condição, né? A gente o nunca é nessa encarnação, né? Mas na próxima, se Deus quiser, eu venho muito melhorada, né? Vem uma versão assim, né? 10.0. Vamos lá, ó. Então, não pode ser estendido como nunca. Pensando na figueira como uma pessoa ou uma coletividade, será após um verdadeiro processo de transformação, olha a outra reencarnação aí, dessa criatura ou dessa coletividade. Então, a árvore antiga, ela dá lugar à árvore nova, da mesma forma que o homem velho dá lugar ao homem novo. Então, é a lei da destruição, é o processo de transformação, o processo de regeneração que a gente está sempre passando, né? Então, ai, meu Deus, não sei o que está acontecendo com esse negócio aqui. De vez em quando passa muito mais do que devia passar. Mas vamos lá. Agora é isso aqui, ó, referências com relação a essa questão aí. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passam-se as coisas antigas, eis que se fez realidade nova, certo? É o homem novo aqui aparecendo, né? Deixando o homem velho de lado. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Se realmente o ouvistes, e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-se pela transformação espiritual da vossa mente, revestivos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Efésios, fala de Paulo, né? Paulo que trouxe para a gente essa questão do homem velho, homem novo, né? E Jesus falou que ninguém mais ia comer daquela figueira lá, e os discípulos ouviram isso, olha que coisa. Eles escutaram isso. O que a gente pode pensar dessa questão que eles ouviram? Por que o evangelista coloca isso, né? Para a gente refletir como isso daí. Que tenhamos ouvidos de ouvir, ou seja, ouvir atentamente com o espírito de observação e análise para assimilar o que se ouve, para ouvir essa passagem e não pensar no pé da letra da situação ali, mas buscar a simbologia toda que está por trás daquilo, né? E aí algumas referências. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, o outro espalha.
Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. Tá vendo aí, Rose? Só aquele que guarda na boa experiência, com o coração, com amor, vai poder espalhar com êxito. E mais algumas coisas aqui. Pela sabedoria, que começa na aquisição de conhecimentos, a gente tem que estar sempre estudando, né? A criatura recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Então, sim, nós precisamos do conhecimento, mas, né, dos vanguardeiros do progresso, tantos aí, Emmanuel e tantos outros aí que nos trazem tantos conhecimentos, né, Kardec, mas que a gente possa estar sempre em comunhão com eles, né, para que eles possam nos impedir para o alto, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E nós vamos parando por aqui, crianças. Quem que levantou a mão? Eu não vi quem foi. Eu ia fazer uma brincadeira. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu só ouve para fazer fofoca, fuxico, não para deduzir a verdade, o que está se passando. É bem assim. É isso aí. Então é isso, pessoal. Por enquanto a gente para por aqui, porque o próximo aí é um texto de Emmanuel, aí vai ser, não vai dar tempo da gente ver ele todo. A gente recebe muita enxertia, né, gente? Nossa, quanto, né? Quanta coisa boa que a gente... E a responsabilidade, né? O Valdete, a gente, então, chega à conclusão, né, dessa bela passagem, né, que não basta a gente ser virtuoso só, né? Precisa a gente ser útil, preciso a gente ser verdadeiro, fecundo, porque senão a gente não consegue transformar e nem dar frutos como eles devem ser dados, né? A fé que não alimenta ninguém, por si só, ela tende a secar a nossa alma, porque a gente precisa de servir, de servir. De servir. É o verbo que acho que era o preferido do Emmanuel, né? Servir. Servir. E aí, pessoal, mais algum comentário? Mais alguma... Fala, querido. Resumindo o tema de hoje em algumas partes, nós devemos ser sempre enxertos e, ao mesmo tempo, servir de porta-enxertos. Que nós vamos procurar sempre conhecer, buscar conhecimentos, sabendo que quando nós buscamos, quanto mais se tem, mais será dado. E com isso vem aquele pessoal que vem atrás também. Então, tem duas funções. Sempre enxerto e também porta-enxerto. Que a gente fica no meio, né? Fica como medianeiro. Ajuda e ajudado. Aqui, mais ou menos, seria desse detalhe. A lei é solidária, né? Solidária, justamente. É solidária. Você gostou dessa questão da enxertia, né? Gostei. Tem um texto do Honório Onofre de Abreu, que talvez eu não vou achar aqui agora, mas eu vou procurar e vou colocar no grupo, porque já que você gostou tanto, eu sei que tem um texto do Honório que ele fala dessa questão da enxertia, sabe? Bom, eu vou procurar e depois eu coloco aí. Tá bom? Tá legal. Quando eu fiz a palestra, eu usei também o exemplo dos médiuns, que aí fala, né? Sim, importante. É importante isso. Tudo bem, Celine? Fechei aqui. Ô, Valdete, então, Fala, querida. eu também falei sobre, viu, seu Hermes? Não pense que eu não falei, não. Eu também falei sobre a figueira. Eu achei lá no capítulo e fui lá no Evangelho e peguei também. E aproveitei, né, as informações que nós recebemos aqui.
Aí um rapaz que estava lá falou assim, nossa, Rosa, eu nunca tinha entendido essa parábola da figueira. Só agora que eu compreendi. Então, eu pensei assim comigo, ai, meu Deus, se eu pudesse ter trazido a Valdete aqui, então, como é que seria? Não, você pode falar, como, não precisa, né? Mas, você nos desperta, né, seu Hermes? Ela nos desperta com todo o estudo que ela nos traz, e a gente, um pouquinho para trás, também desperta alguns, eu penso, né? Porque... Para trás, não. Nós somos, com relação a Valdete, nós somos o enxerto e ela é o porta-enxerto. Ah, meu Deus. A gente sempre, como o Hermes disse, a gente tanto pode ser o suporte do enxerto, como receber os enxertos, né? Nós Então, vamos dar frutos e ela é a seiva, ela traz para a gente, o vampiro vai sugando. vocês parem com isso, porque senão meu ego vai ficar lá em cima. Não vai, não é para você. Pelo amor de Deus, a gente reza todo dia para que as coisas cada vez sejam melhores, né? É isso aí. Confie. Bom, pessoal. Obrigada, gente. Não vai embora, não. Então, ó, primeiro eu agradeço a todos. Vou parar aqui primeiro a gravação. Agradeço a todos, os comentários foram muito, muito bons, né? E se Deus assim o permitir, a gente continua semana que vem, provavelmente a gente encerra essa parábola, essa passagem aí a semana que vem, tá bom? Então, beijinho no coração de todos, fiquem com Deus. Não vai embora não, Rose. Comprei até a parábola do Celestino, não é do Celestino, é do Celestino com o seu amigo lá que você gosta dele? Com o Álvaro eu comprei, falei, vou comprar essa coisa, esse livro. É um livro maravilhoso. Eu vou ter que aprender. É um livro maravilhoso, que eu recomendo sempre.